Primeiramente, boa noite a todos, os presentes e virtuais. Eu sou diretor executivo da Federação Israelita do Estado de Minas Gerais, que é a instituição máxima aqui em Minas Gerais da comunidade israelita, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre o judaísmo, né, sobre Israel, sobre as questões que são relacionadas, né, à comunidade judaica aqui em Minas Gerais também. Então, para iniciar, né, assim, a longa história do judaísmo, né, que o judaísmo ele tem, pela contagem do nosso calendário, 5.783 anos, né, que vem de uma contagem desde a criação do mundo, do sexto dia da criação do mundo, e iniciando com a história, né, de Abraão, né, já passando para a parte onde o monoteísmo passa a fazer parte da história da humanidade, tá? Quando Abraão então tem uma revelação divina, né, e Deus pede a ele que se dirija à terra prometida, né, em Canaã, né, é um pouco longe da onde ele morava, que ele morava em Ur, né, onde é o Iraque, né, hoje em dia. E Abraão, então, inicia, né, o seu processo de caminhada até as terras onde Deus prometeu o leite e o mel. E, então, lá ele se estabelece e começa, então, a trajetória, vamos falar assim, da história judaica, tá? Onde a gente tem aí o monoteísmo, né? A crença em um único Deus, né? Como um diferencial na época. E a partir daí, né, de certa maneira, começa também um olhar diferenciado, né, para esse povo que, de certa maneira, opta, né, por uma crença diferenciada, tá, do que os outros povos naquela época tinham, né, que era a crença em vários deuses e, né, o politeísmo, que era o natural da época. Então, Abraão inicia né, a sua trajetória, né, aí a gente tem aí... eu não vou ficar aqui contando as histórias todas, senão nós vamos ficar aqui várias noites aqui. Tá? Mas assim, né, encurtando um pouquinho as histórias, né, bíblicas principalmente, tá? Então Abraão tem ali de Deus, né, a graça de receber um filho, né, com a sua esposa Sara, né? E aí Deus inicia ali um processo de pacto com Abraão, né? E esse pacto com Abraão ele se dá no momento que Deus pede a ele que sacrifique o seu filho em seu nome. Né? E, na verdade, o que Deus estava querendo fazer era ver até onde, né, iria a fé de Abraão nele. E Abraão cumpre né, esse desejo, né, de Deus, né, e ele leva Isaac ao Monte Moriá, né, e aí a gente vai vendo que as coisas vão começando a se encaixar ao longo da história judaica, e Abraão vai fazer o sacrifício do seu filho em nome de Deus, né? Deus, obviamente, envia um anjo e aí manda um carneiro para ser sacrificado, né? Retira Isaac, e aí ele ordena, então, a Abraão que, a partir daquele momento, né, o pacto entre ele e Deus estava feito, né? E ele manda, né, que todos aqueles que são da sua tribo, né, e todos os seus descendentes, a partir daquele momento, fossem circuncisados, né? E aí vem então o que a gente chama em hebraico Brit Milá, né? E esse pacto, né, o que é chamado do pacto com Deus. Então Abraão faz isso, né? E nós hoje, né, os judeus, né, do mundo inteiro ainda mantemos essa tradição, né, do menino quando nasce no 8º dia fazer a circuncisão, né, em vista desse pacto que foi feito lá, né, há milhares e milhares de anos. Depois disso, então, a gente continua a história, né, e aí vem né, e Abraão se torna o primeiro patriarca do povo judeu, né, naquele momento ainda era o povo hebreu, né, denominado o povo hebreu,
E a partir daí, então, né, o seu filho Isaque, o segundo patriarca, e aí tem os dois filhos, né, Jacó e Esaú, né, e Jacó se torna, né, na história que ocorre, né, o terceiro patriarca, né, com algumas desavenças com seu irmão Esaú, que deveria ter sido patriarca, mas aí há uma briga entre irmãos e acaba se resolvendo. Jacó se torna, então, o terceiro patriarca, tá? E a partir daí, Jacó, ele também tem uma revelação divina, né? E ele tem um sonho onde ele luta com um anjo, né? E na verdade ele estava lutando contra Deus, né? Nesse sonho dele. E ele recebe então a partir daí, obrigado. Vou colocar aqui. Ele recebe a partir daí então, o nome de Israel, tá? E aí surge pela primeira vez nas escrituras, né, o nome Israel, né, aquele que lutou com Deus. E Jacó passa a ser denominado Israel, e a partir daí todos os descendentes de Jacó passam a ser denominados também de israelitas. Então, né, a nomenclatura do nosso povo, né, de hebreus, israelitas, tá, começa então a tomar, né, ao longo da história, né, essas nomenclaturas. E aí vem os filhos de Jacó, né? A gente tem aí as 12 tribos, né, que se espalham, né, dentro da Terra Prometida, após, né, não isso antes, né? Aí depois a gente tem, então, quando José, um dos filhos de Jacó, é levado para o Egito e se torna o ministro, né, no reino egípcio, né? E a partir daí teve a fome naquele período na região e eles acabaram imigrando para o Egito, Jacó e seus filhos, né? E se estabelece no Egito, onde vem então a passagem, né, bíblica da escravidão do Egito, né, que é a Páscoa judaica, que a gente comemora a saída da escravidão do Egito e do Egito propriamente dito, e o retorno, né, à Terra Prometida. Tá? E aí surge, então, né, um dos líderes dentro do judaísmo, que é Moisés, né, que liberta o povo através de Deus, né, enviado por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito, e ele, então, leva o povo para o deserto, onde recebe também agora, na semana passada, na sexta e sábado, nós tivemos a festa de Shavuot, que é exatamente a entrega dos 10 mandamentos, das tábuas da lei, né, onde Deus dá início, né, às regras para a humanidade, tá? Então ele entrega ao povo de Israel os 10 mandamentos, e Moisés os recebe, né? E a fé do povo, infelizmente, não era tão forte, né, pelo fato de eles terem vivido na escravidão e a pouca fé que se tinha em Deus, né? E Deus faz com que, então, esse povo, né, liberto do Egito, andasse 40 anos pelo deserto para poder haver uma troca de gerações, né, para que entrasse na Terra Prometida aqueles que já nasceram em liberdade e tinham uma outra visão, né, vamos falar assim, um outro costume dentro, né, das questões também relacionadas a Deus. Então, a partir daí, Moisés, então, recebe esses mandamentos. Moisés também não entra na Terra Prometida, né? Apesar de ter sido um dos grandes líderes, né, do judaísmo, tá? E também se dá a ele também, né, a responsabilidade, né, de ter escrito, né, se coloca de que ele tenha escrito a Torá, né, que é o Velho Testamento, que a gente conhece, tá? E são conhecidos como os 5 livros de Moisés, que são escritos por ele, obviamente através de uma revelação divina também, né? Porque ele escreveu coisas que iriam acontecer depois dele, inclusive, tá? E aí então os israelitas entram na Terra Prometida, liderados por Josué, certo? E começam então a se espalhar, né, por essas terras, tá? Num período onde as invasões e as conquistas eram uma normalidade, tá? E eles então se espalham, né, dentro desse local, né? A Terra Prometida ela envolvia
o que a gente conhece hoje, né, como Israel, como Jordânia, Síria, tá? Uma região bem ampla, é conhecida como a Grande Israel Bíblica, certo? Mas com o tempo, né, eu vou falando aqui, vou narrar aqui um pouquinho dessa história, né? Esse território ele vai diminuindo e vai passando por várias mãos ao longo da história, tá? Até chegar a 1948, quando a gente tem a criação do Estado de Israel atual, moderno. E aí, então, eles entram, então, se espalham, as tribos são espalhadas, né, pela Terra Prometida, eles têm lá, se estabelece, mas aí há algumas questões, né, algumas unidades entre essas tribos, tá? Uma delas é a questão religiosa. Então, em Guiló foi estabelecido, né, o local onde os israelitas faziam as suas peregrinações, né, comemoravam as suas festas, né, algumas festas já começaram a existir dentro do calendário, então a Páscoa judaica, né, a festa de Sukkot, as cabanas onde eles moravam no deserto, a própria festa de Shavuot, que é a entrega dos 10 mandamentos. Então começaram a ser criadas essas festas e ser colocadas dentro de um calendário, vamos falar assim, durante todo o ano. E essa unidade, então, religiosa existia. Então, toda vez que tinha uma festa, celebração, né, se levava, então, sacrifícios, que era normal na época também. E também havia a questão da unidade, vamos falar, militar. Né? Então, quando uma tribo era atacada por algum agente externo, algum outro povo externo, né, essas tribos se uniam e lutavam em conjunto contra contra esse povo, né, para manter a sua independência territorial e tudo mais. Mas havia também a questão interna entre as tribos, né? Então, se uma ovelhinha fugisse de uma tribo e ia para outra, havia discussão de quem que era aquela ovelha, o que iria fazer, como que ia ser julgado isso. Então, aí entra então o período, né, que é conhecido no Velho Testamento, que é os juízes, né, que são líderes que eram escolhidos na época, né? E eles então decidiam e tomavam as decisões, e também nas questões militares eram aqueles que comandavam os exércitos contra os outros povos, tá? Então assim, não era um rei, não era, né, uma pessoa que decidia as questões internas das tribos, tá? Mas ele tinha essa liderança, né, quando necessário fosse. Depois dos juízes, então, aí o povo começa a ver, né, que os outros povos, né, tinham uma estrutura política diferente, né? Eles eram liderados por um rei, né? E o povo começa a pedir, então, aos juízes, né? O último juiz foi Samuel, né, que está dentro da cronologia. Tá? É importante salientar que dentro dos juízes nós tivemos uma mulher, né, Débora, que foi uma das juízas, né, escolhida pelo povo para fazer essa liderança quando houvesse algum problema. Tá? Então, isso é um ponto importante, né? O papel da mulher já nessa época, né, ser bem reforçado. Então, o Samuel, então, era o último juiz, e o povo pede a ele que se estabeleça, então, a monarquia em Israel. E Samuel muito preocupado com isso, né? Porque, na verdade, a monarquia ela, né, é uma coisa meio perigosa, né? Quando tu dá poder ao homem, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Né? E Samuel não estava tão errado assim, porque realmente, né, no início, os reis se comportam de uma maneira boa, mas depois eles começam, então, a ter algumas atitudes que realmente extrapolam, né, o seu nível de liderança, vamos falar assim, tá? Esquecendo, inclusive, a questão de Deus. Tá? Então, assim, né, entra, então, o primeiro rei, que é Saul, né, que é escolhido pelo fato de ser um homem de posses na época, né, e que era um homem bom, era um homem, né, que foi avaliado de uma maneira assim que podia assumir, tinha uma boa liderança, e ele acaba assumindo então. E Saul se caracteriza pela questão
militar, principalmente, da segurança do povo de Israel, né, na luta principalmente contra os filisteus. E aí a gente tem a passagem, né, da famosa briga de Davi e Golias, né, quando então os filisteus desafiam então os israelitas a fazer uma luta de um homem contra outro homem, né, um soldado contra outro soldado. Só que os israelitas ficaram assustados pelo tamanho, né, do homem que os filisteus tinham mandado, e ninguém queria lutar contra ele, porque, né, tá todo mundo com medo de enfrentar aquele gigante, né? E Davi, né, um menininho de 14, 15 anos na época, né, resolve enfrentar o Golias e o vence, né? E aí a gente tem aí, né, a passagem já da escolha de Davi como futuro rei no lugar de Saul, né? Porque Saul não daria continuidade no seu reinado pelos seus filhos pela questão da ganância dele, né? E a passagem de que sempre que havia uma guerra, né, contra os filisteus, Samuel abençoava, né, o exército de Saul, né, em nome de Deus, né, através como se Deus estivesse abençoando esse exército. E houve uma ocasião em que ele mesmo, Saul, abençoou, né, o seu exército na luta, e isso demonstrou, né, ali uma desavença, né, um desrespeito a Deus, tá? Então, Deus, né, determina a Samuel que, né, buscasse outra pessoa para assumir, né, o reino de Israel. E ali, então, Davi é escolhido e ele passa, então, né, depois de Saul, a ser o próximo rei, tá? E aí a gente tem algumas questões interessantes aqui, primeiro com Saul, tá? Que ali, nesse período dos reis, é criado o primeiro reino de Israel, ou seja, Israel foi criado, né, o reino de Israel nesse período, né? O primeiro momento que a gente tem ali, né, o estabelecimento de um reino de Israel. Tá? Isso nós estamos falando aí de 3.000 anos antes de Cristo, mais ou menos, tá? A partir daí, então, Davi, né, ele assume o reino de Israel como rei, né? Também não é um rei perfeito, né? Ele tem as suas questões, né, de ser humano que o levam para alguns caminhos tortuosos, tá? Mas Davi ele estabelece, né? E aí tem um marco também interessante, né? Que Davi estabelece como capital do seu reino, do reino de Israel, a cidade de Jerusalém. Tá? Então, a gente tem aqui a entrada, pela primeira vez na história da humanidade, a cidade de Jerusalém, tá? Como capital do reino de Israel. E ela se torna uma capital política, espiritual, né? Porque aí Davi traz a arca sagrada e toda a estrutura espiritual do judaísmo para dentro de Jerusalém. E ele tem também, né, o intuito, né, de construir um templo sagrado, né, a casa de Deus, tá? E ele tem esse desejo, mas ele não consegue. E aí o seu filho, o terceiro rei aí, né? E eu só vou falar dos três que são assim, os mais importantes aí que a gente deve citar, tá? Que é a construção, né? Que Salomão acaba então executando o desejo do seu pai da construção de um templo sagrado. Então se constrói, Salomão constrói, ele inclusive ele quebra o reino de Israel, né, na construção desse templo, né, financeiramente, tá? Mas ele estabelece então a construção do templo sagrado, né, do judaísmo, né, o local mais sagrado para os judeus, para os israelitas até o momento, tá? E ele o constrói. Tá? Então, nós temos aí, que é interessante, né? Nós temos Jerusalém, nós temos o Templo Sagrado, tá? Tudo isso nesse período, tá? Da história. Depois passaram vários reis e, né, numa sequência de golpes militares, mortes e tudo mais, tá? Até chegar um período, então, que o reino acabou sendo dividido em dois, tá? E aí a gente teve, então, o reino de Israel ao norte, né, do território
que os israelitas estavam estabelecidos, e o reino do sul, que era o reino de Judá, né, onde Jerusalém ficava também. Tá? Mas houve aí um racha, né, entre os israelitas, e ficou, então, dividido em dois. Tá? Com o passar do tempo, tá, o reino do norte acabou sendo invadido pelos assírios, tá? E aí desapareceu totalmente, tá? E aí entra o mito, né, que se fala muito das 10 tribos perdidas de Israel, tá? Que é quando eles são invadidos pelos assírios e desaparecem totalmente. Tá? Hoje há algumas versões, né, relacionadas de que os judeus que moram na Índia, né, judeus da Etiópia e outros mais, né, faziam parte dessas tribos que desapareceram. Tá? Então, esses vestígios que se encontram, inclusive na China também hoje em dia. Então, há estudos hoje, né, para saber exatamente a origem, né, dessas comunidades judaicas que têm tradições judaicas e tudo mais, nesses diversos lugares, tá? Para saber da onde que é a origem desses locais. E o reino de Judá se manteve ainda durante um bom tempo, né? E aí a gente a região passa a denominar, né, de Judéia, tá? O reino de Judá, ali onde ficava, né, esse reino de Judá. E o reino de Judá ele também acaba sendo invadido, tá? E aí começa uma sequência de invasões ao longo da história, tá? E começa então com os babilônios. Os babilônios invadem o reino de Judá, né, a Judéia, destroem uma parte de Jerusalém e destroem também o templo sagrado. Tá? Então, os judeus muitos são levados para a Babilônia, tá? E aí inicia também uma coisa bem interessante, tá? Porque os judeus que são levados para a Babilônia começam a se organizar, né, na Babilônia em comunidades. Tá? E aí a origem das nossas comunidades hoje vem exatamente desse tempo. Então, eles começam a fazer locais de rezas, né? Começam a estabelecer escolas, né? Naquela época não eram escolas como a gente conhece hoje, mas né, o que chama de Heider, ou de quartos de aprendizado, né? De onde se ensinava, obviamente, o judaísmo, claramente. Tá? E a partir daí, então, essas comunidades começam a se estabelecer. Tá? E aí, depois dos babilônios, vêm os persas, que invadem e conquistam a Babilônia inteira e todas as regiões conquistadas pela Babilônia. E aí, os persas têm uma relação diferente com os judeus e reestabelecem, reconstroem, tá, o Jerusalém e o segundo templo. Tá? E aí, nos escritos também judaicos, de rezas e tudo mais, na Babilônia, começam a se estabelecer a ideia do retorno à terra de Israel, né? É o que se chama do retorno a Sion, né? Com o desejo sempre dessa volta e do retorno à terra prometida, tá? A terra dos ancestrais, dos patriarcas e de toda aquela história que eu já narrei aqui resumidamente. Então, depois aí dos persas, a gente vai ter os gregos, né? E aí a gente começa a ter, acrescentando festas judaicas nesse período, né? A gente tem aí a festa de Hanukkah, que é a festa das luzes, né? Que é a luta dos judeus contra, né? Os gregos, e aí o milagre da luz, que foi encontrado um potinho de óleo que durou 8 dias até poder fabricar mais óleo, e ele passa a fazer parte do calendário judaico. Aí depois vem os romanos, tá? Que aí sim é um marco, assim, vamos falar, histórico dentro da história judaica. Tá? Porque aí a gente está chegando no ano zero, né, quase, né, que é o ano que a gente, né, que é o nascimento de Jesus, tá? E que a partir daí a gente entra nesse calendário gregoriano, né, que de 2023, e aí há um início, tá, de uma tentativa, né, dos romanos, depois que assumem o cristianismo como religião oficial,
né, de uma descaracterização total do judaísmo na região. Então, eles eles mudam o nome da região de Judeia, né, para a Palestina, tá? A cidade de Jerusalém passa a ser chamada de Aero-Capitolina, certo? O templo sagrado, no ano de 70 da era atual, é destruído, certo? Totalmente. Tá? O que restou dessa destruição é o que a gente vê hoje em Israel, que é chamado do Muro das Lamentações, apesar que hoje já há escavações e, né, a gente pode até entrar lá embaixo e ver partes desse templo sagrado, né, na época de 70, tá? E a partir daí os judeus são proibidos totalmente de exercer a sua liberdade religiosa, tá? E aí muitos judeus se espalham pelo mundo inteiro, muitos são levados para a Europa, para Roma, né? Onde o mundo romano se espalha pelo mundo inteiro, e os judeus acabam se espalhando, e aí começa, então, o que a gente chama da grande diáspora judaica, e os judeus se espalham pelo mundo inteiro, tá? E, com isso, inicia, tá, um processo do que a gente chama, né, do ódio aos judeus, né, do antissemitismo religioso, principalmente, tá? Nesse momento, tá, quando os romanos, então, começam a colocar dentro dos dogmas cristãos, né, a culpa dos judeus pela morte de Jesus. Tá? Vale a pena aqui um breve relato, né, de que Jesus ele era um judeu, ele nasceu e foi criado como judeu, né? As pregações dele eram judaicas, né? Porque na verdade só existia o judaísmo antes do cristianismo, tá? E a partir da criação do cristianismo, Jesus já não era, né? Ele já não estava mais vivo, né? Vamos falar assim, tá? Mas algumas coisas foram errôneas, né? Ao longo da história. E isso criou problemas, né, para os judeus no mundo inteiro, né? E se iniciou aí o que a gente chama de um antissemitismo muito forte, né? E em alguns países, em alguns lugares onde eles foram morar, os judeus não podiam ter terras, não podiam trabalhar em alguns lugares, só podiam trabalhar com algumas coisas, né? A própria religião judaica era vista como a religião do mal, né? Que se faziam coisas, né? Por exemplo, a Páscoa judaica, né? O Pêssar, a gente tem lá o simbolismo de comer um pão ázimo que não fermentou por causa da saída rápida do Egito. Então, em alguns momentos da história, falavam que os judeus matavam crianças cristãs para tirar o sangue para poder fazer esse pão ázimo, né? Se a gente, né, no entendimento de hoje, a gente não pode crer numa coisa dessas, porque, primeiro, que o pão ázimo ele é feito só de farinha e água, então não tem nada de sangue ou coisas desse tipo, tá? Então, assim, isso foi se prolongando, né, na história judaica, tá? E pela história toda que se passou dentro do judaísmo, tivemos épocas de muitas e muitas perseguições, de muito preconceito, né? De coisas que foram inventadas ao longo da história da humanidade em relação aos judeus, né? A questão do que todos os judeus são ricos e milionários, né? Ela vem exatamente de um preconceito e de um momento da história onde os judeus só podiam fazer, né, na sociedades a usura, né, que era proibido pela Igreja Católica de que os católicos, né, os cristãos fizessem isso, né? Então os judeus que tinham que fazer esse empréstimo de dinheiro, né, e mexer com essa questão toda, tá? Porque a própria igreja falava que quem fazia isso ia para o inferno, né? Então os judeus podiam ir para o inferno, não tinha problema nenhum, tá? Então são coisas que ao longo da história, coisas assim que, né, de que os judeus eram enterrados em pé, né? Uma coisa até hoje a gente ouve falar disso, tá? Nós temos um cemitério aqui em Belo Horizonte, muitas vezes as pessoas são curiosas de perguntar, né? Então, o caseiro que tem no cemitério, muitas vezes fala, o pessoal vem aqui perguntar se é enterrado em pé mesmo, né? Então, são coisas que, ao longo da história, foi passando e isso,
né, de certa maneira, foi perpetuando, né, na cabeça das pessoas, e realmente é o que a gente fala de um pré-conceito em relação a uma cultura e uma religião e tudo mais. E aí, então, a história judaica, ela, né, saiu, né, totalmente um pouco da região da Terra Prometida, mas os judeus, ao longo da sua história, nunca esqueceram, né, desse local, né? Esse local, a Terra Prometida, está nos livros, está na história bíblica, está na história do dia a dia da religião judaica, né? E isso sempre ficou na cabeça de todos e por onde eles passaram sempre tinha a vontade de se retornar a essa terra. E isso acaba virando então também um movimento político, né? O que a gente chama do sionismo, né, da ideia de uma autodeterminação do povo judeu, né, de retornar a esse local, né? E aí, né, ao longo do tempo se passaram perseguições terríveis, né, contra os judeus. A gente tem a própria Inquisição, né, que foi uma coisa gigantesca, né? Na época, muitos judeus morreram, né? Muitos foram forçados a se converter ao cristianismo, né? E hoje isso também é uma questão que se tem hoje dos descendentes dessas pessoas que se converteram há 400, 500 anos atrás, tá? E que querem de volta, né, o seu direito a serem judeus, porque foram convertidos à força, né? Ou foram mortos nas fogueiras e tudo mais, tá? Depois disso, e aí a gente vai ter influências disso, da questão do preconceito, do antissemitismo, né, da perseguição e do ódio aos judeus, né, na Rússia, com os pogroms, que eram matanças organizadas pelo próprio governo contra os judeus. Nós vamos ter aí a criação de um livro chamado Os Protocolos do Sábio de Sião, né, criado na Rússia, na época do czar, quando o czar estava numa crise e sendo quase, né, derrubado, e aí depois, lá em 17, a gente tem a Revolução Russa, que derruba, né, a tirania do czar e estabelece, né, a Revolução comunista e socialista, né, na Rússia, tá? E ele tenta, então, de algum jeito, né, já que muitos líderes dessa revolução eram judeus, né? Então, os judeus eles são acusados, né, pelo mundo do comunismo, do capitalismo, né, de todas as vertentes que se tem, tá? Então, o czar ele manda, né, ele pede aos seus militares para escrever esse documento, e esse documento fala de uma conspiração mundial de conquistar o mundo, né, que estaria sendo feita, né, pelos judeus, tá? Sendo que grande parte dos judeus do mundo, nesse período, estavam sofrendo perseguições, né? Eram pobres ao extremo, tá? Obviamente, haviam judeus ricos, né? Como em todas as religiões e como todos os povos, tem ricos e pobres, né? Dentro do judaísmo também, do povo judeu também tem essas características. Então, esse documento, infelizmente, ele se espalha pelo mundo, né, em diversas línguas, tá? E ele vai servir de base, infelizmente, depois, quase 30, 40 anos depois, né, para Adolf Hitler, né, fazer o que fez. E aí a gente, né, a maior parte de vocês já deve conhecer essa história, né, que é a questão do Holocausto, simplesmente dizimar um povo pelas suas diferenças religiosas, né, pelas suas diferenças étnicas e, né, e culturais né, e que acabou no que acabou de 6 milhões de judeus sendo mortos simplesmente pelo fato de serem judeus, tá? Obviamente, com isso, lá na Terra Prometida, né, voltando um pouquinho para lá, vários povos se estabelecem, tá? Depois dos romanos vieram cruzados, vieram os árabes, né? Os árabes se estabelecem também na região e aí constroem também as mesquitas, e aí o islamismo surge também, né, como a terceira religião monoteísta, baseada também no judaísmo e no cristianismo, né? Então aí a gente tem aí a terceira via monoteísta,
né, e se estabelecem também em Jerusalém, né, e constroem as mesquitas, não sendo o local mais importante para os muçulmanos, né? Então a gente vai ter aí o judaísmo ainda, né, o local mais importante é né, hoje o Muro das Lamentações dentro do judaísmo. Para os muçulmanos nós vamos ter Meca como o local mais importante e para os cristãos nós vamos ter, né, o Vaticano hoje é o local, né, assim que é a sua sede, o seu local mais importante, onde o Papa está localizado, tá? Então a gente tem esse mapa aí e, né, as conquistas continuam, e aí a gente vai ter o Império Turco-Otomano, e depois nós vamos ter, já depois da Primeira Guerra Mundial, o mandato britânico, né, que é um mandato temporário de exploração, né, da região pelos ingleses, né? A região toda ela é dividida entre os ingleses e os franceses, tá? E esse mandato britânico ele tem uma data para terminar. E aí vem a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, que geram, né, um problema seríssimo, né, em relação aos judeus. Nós temos aí muitos refugiados judeus pelo mundo inteiro, né? E se tenta encontrar então uma solução, né? Mas é importante salientar que durante esse período, né, do Império Turco-Otomano, principalmente, tá, os judeus do mundo inteiro, né, estavam comprando terras na Palestina e estabelecendo, principalmente, judeus oriundos da Rússia, né, onde a perseguição era maior. Tá? Então, muitos judeus já estavam, né, retornando à Palestina, né, retornando ao local, né, dos seus ancestrais, para melhorar a vida desses refugiados. E aí surge, obviamente, Theodor Herzl, né, que é o pai, vamos falar assim, do Estado judeu, né, que tem a ideia da criação de um Estado judeu como a solução para esse problema judaico do mundo inteiro, né? Porque os judeus não podiam ter uma liberdade religiosa, não podiam ter uma vida tranquila em todos os países. E aí se estabelece, então, em 47, após o final da Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas, então, decide a partilha da Palestina, tá? Isso não foi baseado de que vamos ajudar os judeus, e foi feito um estudo demográfico também na região, né, ao longo desse mandato britânico, tá? Para ver onde havia populações judaicas, populações árabes, né? E essa partilha ela foi feita de acordo com a localização de maior população, de menor população, tá? E foi decidida então a partilha da Palestina, a resolução 181 da ONU, que determinava então a criação de dois estados, um estado judeu e um estado árabe palestino, tá? O que daria então aos judeus do mundo inteiro um local para se estabelecer. Infelizmente, a história, né, nos narra aí de que em 47 foi determinado isso, em 48 os ingleses se retiram totalmente da Palestina, né, depois de terem explorado ao máximo a região, né? E aí, em 14 de maio de 48, os judeus decretam o Estado de Israel, né, a criação do Estado de Israel, a independência do Estado de Israel, dentro dos territórios, né, do que foi determinado pela ONU para se criar um Estado judeu. Tá? Pode-se falar que 80% dessas terras onde os judeus, né, que foi determinada para os judeus, eram pântanos e desertos. Tá? Então, assim, né, não era algo... Mas era alguma coisa que eles tinham na mão. Né? Quem não tinha nada, já era alguma coisa. Tá? E, infelizmente, no mesmo dia que foi criado o Estado de Israel, né, iniciou-se uma guerra, né, né, os 5 países árabes na região criaram uma guerra, né, com o intuito de expulsar os judeus da região, e esse foi o discurso deles para os palestinos, árabes palestinos que viviam, né, que deveriam ter tido, né, o seu estado criado também, tá, de que eles iriam expulsar os judeus e que tudo seria terra palestina. Tá? Há algumas questões, né, em relação
ao islamismo, né, e à questão árabe também, de que eles têm por cultura, tá, toda a terra que um dia já pertenceu aos árabes, né, assim como, por exemplo, o grande califado que tinha na Espanha, né, na região da Europa, né, eles acreditam que isso um dia retorna para eles porque é terra árabe, tá? Então, assim, a Palestina é a mesma coisa. Então, já houve um período que eles dominaram e aquilo fez parte de um grande califado e eles têm que retornar. Essa terra é deles, né? Por história, tá? Mas aí a história, né? Se a gente for pegar história por história, né? Os judeus estão lá alguns milhares de anos na frente na história, tá? Até tem uma piada interessante, né? Vou contar aqui, né? Uma vez um embaixador de Israel na ONU contou uma história, né? De que Moisés, quando estava, né, no Monte Sinai, estava muito calor, né? E ele foi lá e foi tomar um banho, né? Tirou as roupas, entrou nessa área, no laguinho lá, tomou um banho. Quando ele voltou, as roupas tinham sido roubadas, né? E aí esse embaixador falou que foi roubado por um palestino. Aí o embaixador, né, o representante da Palestina na ONU, levantou a mão e falou, não, mas isso está errado, porque a gente não estava lá. Então é por aí que eu vou começar a história, né, de quem tem direito sobre a questão da Palestina. Né? Então, assim, são coisas interessantes, né, que a história, né, a cronologia histórica aqui é importante. Tá? Então, assim, hoje, né, depois Israel venceu essa guerra, tá? É interessante falar que Jerusalém ficou na mão da Jordânia, tá? Sendo que pela resolução 181 da ONU, a cidade de Jerusalém deveria ser internacionalizada, tá? Pelo fato de que a cidade tem ali dentro, né, os locais mais sagrados para as três religiões monoteístas, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, tá? Israel aceitou isso tranquilamente, os judeus aceitaram isso, né, de que não seria de ninguém e que todos teriam direito a essa liberdade religiosa, tá? Mas infelizmente a Jordânia ocupou, né, a cidade de Jerusalém Velha, tá? É importante salientar que de 48 a 67 ficou na mão da Jordânia esse local, né, mais sagrado para os judeus, tá? Infelizmente foi deixado ali, né, como um lixão a céu aberto, tá? Então todo o lixo da cidade era colocado ali onde é o Muro das Lamentações, tá? E aí, obviamente, durante esses 19 anos, Israel nunca, né, foi uma guerra de fato para poder tomar de volta, né, esse local. Então, Israel respeitou, né, o que ficou determinado até que chegou o ano de 67, onde Israel se viu, então, obrigado, né, pelas diversas tentativas dos árabes de tentar acabar com o Estado de Israel, tá? E Israel viu que em 67 era o momento de tomar a frente, né, de tomar esse local principalmente, tá? E aí em 67 Israel retoma a cidade de Jerusalém Velha, reunifica a cidade de Jerusalém Nova com a Velha, né? Determina Israel anexa a cidade de Jerusalém Velha ao seu território, tá? Assim como as colinas do Golã da Síria, tá? E mantém como territórios ocupados a faixa de Gaza, né? O Sinai todo que Israel tinha conquistado do Egito, tá? Porque Israel venceu essa guerra em 6 dias, algo assim que difícil de acreditar naquela época, uma estratégia tão rápida que Israel fez, né, de realmente tomar esse local. Tá? Então, assim, Israel triplicou o seu território, tá? Mas devolveu, né, por paz, né, querendo a paz com seus vizinhos, e aí em 79 houve um primeiro acordo de paz entre Israel e o Egito, né, algo que não se acreditava em nenhum momento que houvesse isso, tá? E Israel devolve todo o território que foi conquistado do Egito para o Egito, tá? Então, né, essas questões que se fala hoje de que Israel
conquistador, imperialista, né? Israel poderia ter ficado com esse território todo, né? Mas o devolveu em troca de paz. Do mesmo jeito que tentou, né, fazer acordos com os palestinos, né, com outros países também, tá, para tentar chegar num acordo de paz. Tá? E isso hoje, a gente vê Israel aí fazendo acordo de paz com os Emirados Árabes, né, já fez com Marrocos, Jordânia, né? Então essas trocas hoje, né, que está havendo entre Israel e esses países árabes, está modificando um pouco, né, essa geopolítica, né, no Oriente Médio, né, o que favorece a todos os países que entram nesse acordo, né? Porque, na verdade, tu gastar em armas e defesa, né, tu está deixando de investir no próprio país. Tá? Então, assim, há problemas, né, e esses problemas também hoje se misturam, tá? Porque, na verdade, hoje, muita coisa relacionada ao antissemitismo, hoje ele está disfarçado um pouquinho, né, de ser contra Israel. Então, os judeus do mundo inteiro acabam levando também pauladas, né, ou discriminações por questões de posturas de um governo israelense, que não necessariamente os judeus do mundo inteiro são favoráveis, né, concordam com isso, né? Nós temos governos de esquerda, de direita. Israel é uma democracia pujante, né? Dentro do parlamento israelense, nós temos um partido árabe, puramente árabe, que inclusive é contra o Estado de Israel. Vejam né, aí a dissonância aí de ser contra o próprio Estado onde eu sou um parlamentar. Né? Então, assim, são coisas meio malucas, né? Mas a democracia é que vale. O mesmo fato a gente não tem nos países árabes. Né? Na verdade, a gente tem hoje poucos judeus nos países árabes, tá? Porque depois de 48, criado o Estado de Israel, muitos foram expulsos desses países, com uma mão na frente e outra atrás. Israel absorveu esses refugiados, tá? Diferente do que aconteceu com os palestinos. Realmente, muitos palestinos viraram refugiados, mas muitos hoje vivem nos países árabes em acampamentos de refugiados sem ter direito a nada, né? Muito pouco uma ajuda desses países para esses campos de refugiados. Então, assim, né? É uma discussão que vai se prolongar por mais e mais tempo, tá? Mas não vai ser uma coisa que vai se resolver rapidamente, mas vai se vivendo, né? O dia a dia é isso aí, não tem muito o que fazer. Então, assim, em termos religiosos, tá? Falando assim do judaísmo, tá? O judaísmo é uma religião bem interessante, assim, eu acho interessante, porque, na verdade, eu até costumo falar para os alunos na escola onde eu dou aula de história judaica, que, na verdade, o judaísmo é uma religião entre eu e Deus. Eu não tenho intermediários na Terra. Eu não tenho, né, o rabino, que é o líder espiritual judaico, ele não é o dono da verdade, né? A religião é entre eu e Deus. Então, a minha comunicação né, aqui dentro, entre eu e Deus. Tá? Então, assim, o rabino ele é um ser humano, obviamente é uma pessoa mais elevada, né, mais espiritualmente, que passa, essa é a sua função, né, na comunidade, tá? Mas ele é um ser humano também que está passível de erros, e a gente ouve histórias de rabinos que ou roubam ou fazem coisas erradas, né? E o fato dele ser rabino não quer dizer que ele, né, tenha que ter né, ser elevado ao nível de Deus, tá? Então, por isso que eu acho que a religião judaica é interessante, porque para mim a minha religião é entre eu e Deus, né? Um contato, né, direto, vamos falar assim. A comunidade, né, vindo lá da Babilônia, né, essa organização comunitária, ela é interessante, né? A gente tem um cemitério, né? Nós temos escolas, nós temos entidades femininas que fazem trabalhos sociais, assim como vocês, né? Nós temos grupos juvenis também, que também têm as suas origens aí, né? Também na criação do Estado de Israel, na luta, né? No combate,
né? Uma coisa no Holocausto que é interessante a gente citar é essa luta da juventude, desses grupos juvenis principalmente, de liderar, né, as pessoas, de lutar contra o inimigo, de não simplesmente ir, né, morrer em câmaras de gás ou em outras situações, mas sim lutar pela sua vida. Melhor, né, morrer lutando do que se entregar. Então, temos também clubes sociais, que as comunidades, quando chegavam para se encontrar socialmente, obviamente, hoje, os nossos clubes também têm, assim como outros clubes, né, perdeu um pouco essa magia, porque, né, os condomínios, casas de campo, sítios, né, foram, né, individualizando um pouco essa convivência, tá? Mas a comunidade, né, e o próprio nome já fala, né, faz parte de ter algo em comum, tá? Então, nós trabalhamos também com questões sociais, de ajuda, né? Na pandemia, nós fizemos diversas campanhas para ajudar não só pessoas da comunidade, mas também pessoas de fora da comunidade, né? Nós fizemos uma primeira arrecadação de cestas básicas e distribuímos para povos quilombolas, ciganos, pessoas que estavam passando dificuldade, indígenas, né, pessoas que estavam passando dificuldade, e levamos para eles também essa ajuda. Tá? Então, assim, dentro do judaísmo, né, um dos objetivos principais é a vida. Né? Então, a gente vai fazer tudo para que as pessoas, né, que a vida seja o objetivo principal, né? E a gente vai lutar por isso, tá? Inclusive, dentro do judaísmo tem uma coisa interessante, que tu pode quebrar regras judaicas, né, para salvar uma vida, né? Então, assim, se o Shabat, por exemplo, que é o sábado, o dia sagrado, né, os mais religiosos, né, as pessoas religiosas que seguem, né, realmente à risca, né, que não fazem nada no sábado, né, somente rezam, estudam, né? Se tiver uma questão de vida ou morte, eles podem quebrar essa lei, né, religiosa para poder salvar a vida. Eu vou abrir agora para perguntas, eu não sei se me alonguei demais aí, eu estou vendo pelo relógio ali que eu já falei quase 40 minutos. Então, assim, eu vou abrir para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, né, eu vou esclarecer aqui.